Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E olha, vamos repercutir um pouquinho o presidente Andrés Ueda no podcast Hoje Sim, do Kleber Machado. O presidente, mais uma vez, voltou a falar de dívidas, falou sobre o planejamento de 2023 e deu uma cutucada no cargo de executivo de futebol do Santos, hein? Vou falar um pouco sobre isso. Ele deu uma cutucada aí no Edu Dracena, no Newton Drummond e também no André Mazzuco. Quero repercutir um pouco sobre isso e também falar sobre 3 treinadores que ainda o Santos paga na gestão do presidente Andrés Ueda. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da UpSports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. QR Code na tela para você. E olha, você não pode perder essa oportunidade de aproveitar o bônus Varanda 5. Corre, que é por tempo limitado. Você tem R$5 para utilizar em apostas esportivas na plataforma que mais cresce no Brasil. Em jogos, em muitos campeonatos no Brasil e no mundo, em várias modalidades. Hoje tem Série B, o bicho tá pegando na Série B e amanhã tem a 32ª rodada do Brasileirão começando. Olha, eu já fiz as minhas apostas e você também pode fazer o mesmo. Clica no link fixado nos comentários ou acesse o QR Code no canto superior esquerdo da tela. UpSports.bet é a plataforma do momento que mais cresce no Brasil em parceria com Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, olha, o presidente Andrés Ueda deu uma entrevista, né, no podcast do Kleber Machado e falou sobre alguns temas, né? Ele começou o podcast falando muito sobre as dívidas do clube. Um ponto importante para quem tem muita atenção nas entrevistas do presidente Andrés Ueda. Todos vão se lembrar que na última entrevista à Gazeta Esportiva, ele citou que a dívida do Santos, quando ele herdou a gestão do clube, era de R$700 milhões. Na entrevista ao Kleber Machado, ele já diminuiu essa dívida para 650 milhões. Ou seja, tem uma divergência na fala do presidente Andrés Ueda na dívida, né? E sempre falamos aqui que a dívida do Santos, quando o presidente assumiu, era cerca de 600 milhões. Não é nem 700 e muito menos 650. É 600 milhões. Talvez na próxima entrevista ele reduza mais 50 milhões e chegue ao valor correto. Agora, ele falou muito sobre a dívida, falou que assumiu o Santos com 8 meses de transfer ban, que fez muitas negociações, que o Santos estava quebrado, estava à beira da falência, ressaltou mais uma vez, né, os seus feitos na parte administrativa. E ao falar sobre futebol, aí é o grande problema. Aí ele se embaralha e se embaralha muito. Ele deu uma grande cutucada na função de executivo de futebol, né? E olha, na minha opinião, faltou com respeito com profissionais que passaram pelo Santos, como André Mazzuco, como Newton Drummond e também com o Edu Dracena, sem contar com o Felipe Ximenes, que também estava no Santos no momento que ele assumiu o clube. Bom, ele falou sobre executivo de futebol e falou o seguinte, abre aspas para o Andrés Ueda. Quais são as funções e o que faz um diretor executivo de futebol? Interrogação. Não está claro para ninguém. A melhor definição que eu tive, e não vou dizer de quem foi, é de que o diretor de futebol se tornou um empresário frustrado. O que faz um diretor de futebol? Pergunta Ueda novamente. Ah, ele monta a logística? Poxa, todos os clubes têm uma área responsável pela logística, que vê voo, hotel e essas coisas. Tá aí, portanto, ele praticamente, né, desmerecendo o cargo de executivo de futebol. E ele continua dizendo, o diretor de futebol é o cara que cria um ambiente bom no vestiário com os jogadores. Pô, dificilmente você tem um diretor de futebol que se dá bem no vestiário, brincou Ueda. Então uma cutucada aí no Edu Dracena, né? É sabido por todos que o Edu Dracena, quando deixou o Santos Futebol Clube, não estava com um clima bom no vestiário. E um ponto importante, hein, Andrés Ueda? Você fala do diretor de futebol. Se o diretor de futebol no Santos não está tendo um bom relacionamento com os jogadores, é sinal que nós temos uma panelinha muito grande no elenco de futebol, né? Isso é claro, isso é sabido por todos.
que o grande problema do Santos talvez não seja treinador, não seja executivo de futebol, e sim a grande panela que existe no grupo de jogadores. Mas como falta experiência e competência para o Rueda, talvez ele não tenha entendido ainda este problema. Ele falou sobre futebol e garantiu a permanência do Orlando Ribeiro até o final do ano. Abre aspas de novo para Andrés Rueda. O nosso treinador, Orlando Ribeiro, vai até o final do campeonato e vamos ter sim um diretor ou um gerente de futebol esportivo. Olha, vou colocar um ponto aqui. Quem é que vai aceitar trabalhar com Andrés Rueda, ele dando declarações tão infelizes como ele deu agora no GE, né? Quem é que vai aceitar trabalhar com um gestor que não confia no diretor de futebol? Que, como ele mesmo disse, não sabe nem quais são as funções de um diretor. Segue Andrés Rueda falando. Em 2023, a nossa previsão é de que seja um ano bem melhor. Não concordo que a gente tenha passado sufoco, disse o Andrés Rueda. No Campeonato Paulista, sim. No Brasileiro de 2021, chegamos em 10º lugar. E nesse ano ainda temos fé de que vamos nos superar e conseguir resultados melhores. Em 2023, a gente planeja sim ser muito mais competitivo, até pelo entrosamento de alguns jogadores e algumas aquisições que vamos fazer, completou o presidente Rueda. Então tá aí, portanto, né? Ele garante o Orlando Ribeiro, ao mesmo tempo que ele diz que um executivo de futebol, um gerente de futebol é um empresário frustrado. Ele, na mesma entrevista, fala que quer contratar um executivo de futebol e um gerente de futebol. Então, o que dizer sobre um presidente tão despreparado, né? Que já, inclusive, disse que não gosta, tem raiva de quem gosta de futebol. Depois falou que no meio do futebol só existem 2 tipos de pessoa, o louco ou o ladrão, e já como ele não é ladrão, ele é louco. Então, são declarações ruins de um presidente que está no comando de um dos principais clubes do futebol brasileiro e futebol mundial, né? Por isso que o Santos recebe toda semana um não de um grande profissional. Quantos executivos já disseram não ao Santos? Quantos treinadores já disseram não ao Santos? Quantos jogadores já disseram não ao Santos? Ninguém quer se associar a um presidente tão ruim, tão fraco, que usa o microfone para falar abobrinha ao torcedor santista. E sobre o investimento de 2023, ele cita mais uma vez nessa entrevista que se o Santos continuar vivo, se mantiver vivo até o final do ano, o Santos o ano que vem vai poder respirar, né? Palavras que ele já disse há muito tempo. Agora me chama a atenção que faltando 3 meses para o final do ano, ele ainda tem dúvida se o Santos estará vivo no final de 2022, né? Isso me chama muito a atenção. E sobre reforços, ele deixa claro que ele vai mais uma vez contratar de forma pontual. Ele acredita no potencial do time, inclusive cita que o Santos não fez campanhas tão ruins assim nos últimos 2 brasileiros. Ele esquece que o Santos quase caiu o ano passado, terminou na 10ª colocação, mas esta recuperação foi no final da competição. Esquece também que o Santos esse ano, matematicamente, ainda tem chances de rebaixamento. É um presidente fraco que briga contra os fatos e quem sofre com isso e quem paga o pato por tudo isso é o torcedor santista que vem sofrendo a cada ano numa gestão pífia, numa gestão horrorosa do presidente Andrés Rueda. Tomara que tudo isso passe logo. Faltam apenas 1 ano e 3 meses para o Santos Futebol Clube continuar com o Andrés Rueda. Você que tem fé, reze muito, porque realmente teremos mais 1 ano e 3 meses de uma gestão pífia na parte esportiva, que fala muito, mas realiza muito pouco. O presidente também cutucou, né, as gestões anteriores mais uma vez, com as questões das dívidas, cutucou também o departamento médico do Santos no passado, que não tinha tecnologia suficiente para realizar alguns exames. Nós já vimos o médico Dr. Alba, que era o médico em gestões passadas no Santos Futebol Clube, vindo a público desmentir o presidente Andrés Rueda. Ele citou que o Santos no passado não conseguia sequer fazer o exame de CK, né, que mede o risco de contusão muscular dos jogadores. O Dr. Alba já veio a público desmentir, falou que não é verdade isso. E claro, o Rueda adora desmerecer feitos do passado e adora valorizar os poucos feitos que ele fez na sua gestão. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!